Queridos irmãos, o Evangelho nos narra uma cena muito bonita, muito tocante mesmo, do Evangelho de São Lucas. Começa nos dizendo que Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó é uma cidade muito antiga, é considerada a mais antiga do mundo. Ela não apenas é a mais antiga, mas geograficamente ela está localizada num ponto muito baixo, muito abaixo do nível do mar. Ali nas imediações de Jericó está o Mar Morto, que justamente é aquele no qual deságua o Rio Jordão e que não deságua em mar nenhum. E tem aquela água que é extremamente salina, não tem nem bactérias vivas, de tão intensa que é a salinidade daquela água. Ali por perto fica Jericó. Foi a primeira cidade que Israel, ao vir do Egito, teve que destruir. Todos nós lembramos do capítulo 6 de Josué, quando eles circundam a cidade por 7 dias, no 7º dia 7 vezes, as muralhas caem, eles destroem tudo com exceção da casa de Raabe, a prostituta que tinha escondido os expedicionários israelitas que foram para averiguar a terra. Depois, essa cidade foi reconstruída nos dias do ímpio rei Acabe, que era rei em Israel. E, de fato, nos dias de Jesus existia. Era uma cidade, de certo, não muito expressiva, devia ser um lugar muito, muito arrasado. E o texto nos diz que Jesus atravessava a cidade. Atravessava. Ou seja, ele não apenas entrou, ele não apenas passou por ela, mas ele a atravessava, ele passava pelo seu meio. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Aqui nós temos um trocadilho. Por quê? Zaqueu vem do hebraico Zacai. Zacai significa puro, significa justo. Em hebraico, a palavra justiça se diz tzadik. Então o texto, de uma maneira um pouco irônica, está dizendo que o chefe dos cobradores de impostos, que eram considerados pecadores públicos, que eram corruptos. O chefe dos cobradores de impostos, o chefe, que era muito rico, porque recebeu a sua fortuna por vias desonestas. O chefe se chamava Zacai, puro, justo. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele era um homenzinho, baixinho, o texto não diz que era anão, mas era baixinho. E ele queria ver Jesus, queria contemplar Jesus, queria enxergar Jesus, de certo porque ouvira falar dele, tinha interesses em saber quem era. Então, o que ele faz? Ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Ele correu. Interessante isso. Ele não perde tempo com
lentidões. Ele não se conforma com a possibilidade de não ver. Não se acomoda, mas ele sai correndo. E realiza um gesto que também tem algo de cômico. Ele sobe numa árvore. A tradução diz figueira, um sicômoro, né? Uma árvore de uns 10, 15 metros, parecida com a figueira mesmo. Ele sobe lá, porque ele quer ver Jesus passando. Então, a cena é de um baixinho que sobe numa árvore como uma criança, porque tem interesse de ver Jesus passar por ali. Ver, enxergar quem era ele. Quando Jesus chega ao lugar, olha para cima e diz... Jesus deve ter achado curioso aquilo, né? Ele deve ter achado engraçado. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Em primeiro lugar, ele chama Zaqueu pelo nome próprio. Ele não diz para ele, ô baixinho, desce daí, o que você está fazendo aí em cima? Não. Ele o chama pelo seu nome, pela identidade que ele tem diante dos olhos dele. Ou seja, nós não somos exatamente quem nós somos para Deus. Nós somos quem é o propósito dele para nós. Talvez agora os homens nos vejam e nós mesmos nos olhemos e nós digamos, a minha realidade é essa, que é uma realidade decadente, ruim. Ele não nos enxerga assim. Ele enxerga o propósito dele para nós, aquilo que ele tem para a nossa vida. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Na tua casa. É um convite, um autoconvite muito significativo. Por quê? Nos tempos de Jesus, ir à casa de alguém, e isso para um judeu, era um ato de intimidade. Você não levava para sua casa alguém que não fosse seu amigo, alguém que não fosse íntimo seu. Então, o que Jesus está dizendo a Zaqueu é, eu quero ser teu íntimo, eu quero ser teu amigo, eu quero entrar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Ele foi hospedar-se na casa de um homem corrupto. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Que coisa incrível isso. Em primeiro lugar, ele diz, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. É interessante porque no hebraico a palavra esmola é a palavra tzedaká. Tzedaká tem a ver com justiça, tzadik. Então, esmola, o que é para o judeu? É um ato de justiça. Por que é um ato de justiça? Justiça tem a ver com aquilo que é reto. Assim como injustiça tem a ver com aquilo que é torto. É isso que significa tzadik, é o que é reto. Significa o seguinte, na sociedade, uns têm mais, outros têm menos. E como é que nós nivelamos isso? Nós nivelamos isso pela tzedaká. Nós ajustamos a vida de todos para que
quem tem menos possa ter um pouco mais, quem tem mais tem um pouco menos, e assim nós todos possamos nos ajudar e viver, digamos assim, numa sociedade de cooperação. Mas ele não diz apenas isso. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O texto diz que ele era muito rico. Então, não é que ele estava se depauperando. Mas, se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O que significa isso? Zaqueu conhece a Torá. E ele demonstra que conhece a Torá aqui. Ele demonstra que conhece o Velho Testamento, a lei de Moisés, aqui. Por quê? Porque se você pegar o livro do Êxodo, capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos, o decálogo. E logo depois do capítulo 20, nós temos uma seção chamada Código da Aliança. Os estudiosos a chamam assim, Código da Aliança, que são leis sociais, rituais, morais, que Deus havia dado a Moisés. E essas leis prevêem o seguinte, que se alguém rouba um boi, ele tem que devolver 5 bois em troca. E se alguém roubou uma cabra, tem que devolver 4 cabras em troca. Isso está no capítulo 21, no versículo 37 do livro do Êxodo. Por que Deus havia estabelecido isso? Por que Deus havia estabelecido esse princípio? Por um motivo. Quando você rouba um boi de alguém, uma vaca de alguém, uma cabra de alguém, nós estamos pensando segundo uma mentalidade agrícola. Você privou durante um tempo aquela família de um animal que, virtualmente, potencialmente, ele pode gerar outros animais. Você privou aquela família do leite daquele animal. Você privou aquela família de algum serviço que aquele animal poderia prestar a ela. Então, não é só o animal em si. É tudo aquilo que o animal proporciona, inclusive enquanto reprodução. Então, é justo que a devolução, digamos assim, se faça com juros. Porque o bem que você devolve, ele já está avariado, se ele for devolvido simplesmente assim. É diferente, por exemplo, se você empresta, sei lá, uma coisa física qualquer, né? Um vaso. Você devolve o vaso o mesmo. Então, não tem sentido que haja uma devolução a mais. Zaqueu aplica esse princípio para o dinheiro que ele roubou. Por quê? Porque aquelas pessoas que foram defraudadas, aquilo podia ter trazido para elas vida, alimento, podia ter trazido para elas um pouco de bem-estar, podia ter trazido melhoras para elas. Então era justo que a devolução acontecesse corrigida, digamos assim, pelo passar do tempo. O passar do tempo faz com que aquilo valha mais, porque você privou alguém de um bem por um tempo significativo. Isso mostra como a Bíblia trata a corrupção. Não é apenas um erro de ortografia, não é apenas uma imprecisão. Não. Ela traz morte. Ela efetivamente traz consigo frutos de privações terríveis. Para a nossa vida individual, para a nossa vida coletiva. A Bíblia trata esse tema, corrupção, de uma maneira extremamente severa.
Portanto, a atitude de Zaqueu, em primeiro lugar, é a de reconhecer o seu erro. É impressionante isso. Zaqueu não diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa limpa. Não. Ele não diz que é inocente. Zaqueu reconhece o seu erro. E isso é muito importante, né? É muito importante, porque quando nós temos pessoas que não reconhecem seus erros, pelo contrário, que ao invés de reconhecerem o seu erro, elas se apresentam como boas, como inocentes, como honestas, nós estamos diante da definição mesmo do que é psicopatia. Porque o que é um psicopata? É alguém que não é capaz de pedir desculpas, é alguém que não é capaz de se arrepender, é alguém que não é capaz de olhar para si mesmo e dizer que errou. Ele faz e acha que está tudo certo. Não tem honestidade real. Zaqueu reconhece o seu erro. Zaqueu diz, eu errei. Segundo lugar, ele pratica tzedakah. Ele dá do que é dele. Porque ele sabe que esse é o caminho para estabelecer equidade, retidão. E em terceiro lugar, ele restitui com juros, de uma maneira corrigida. Isso não é generosidade. Note, o que a Bíblia está dizendo é que isso aqui é tzadik, isso é justiça. É agindo assim que ele se torna zakai, que ele se torna puro, que ele se torna justo. É agindo desse jeito. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Quem entrou naquela casa foi Jesus. Então ele se apresenta como Salvador, portanto. Mas não apenas como Salvador. Ele está dizendo que a salvação entrou naquela casa pelo que Zaqueu tinha se proposto a fazer. E Jesus diz, porque também este homem é um filho de Abraão. Por que Jesus chama Zaqueu de filho de Abraão? Ele chama Zaqueu de filho de Abraão em primeiro lugar, porque ele é circuncidado, ele é judeu. Em segundo lugar, porque ele está cumprindo a lei de Moisés, exatamente como a Torá ordena, a todos os filhos de Abraão, a todos os filhos de Israel. Em terceiro lugar, ele é filho de Abraão, porque ele age segundo a fé. São Paulo, na segunda leitura, disse isso aos Tessalonicenses. Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Ou seja, que a fé não seja para vós apenas um elemento teórico, que a fé não seja para vós apenas um componente intelectual, que a vossa fé seja ativa, que ela seja sobrenatural. Zaqueu faz isso. Ele é um homem baixo que sobe numa árvore. Ele é um homem baixo que está num país baixo, num país velho, num país destruído, num país pelo qual Jesus passa pelo meio, e ele sobe numa árvore. Santo Agostinho e São Beda, o Venerável, interpretam que essa árvore é a árvore da cruz. É interessante a interpretação, porque é uma interpretação alegórica. Eles dizem que aquela árvore é uma representação, é um símbolo da árvore da cruz. Por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque quando Adão pecou, ele fica nu, se envergonha, e Deus, aliás, ele se esconde por detrás dos figos. É interessante isso.
E ele sobe numa figueira. Ele sobe num sicômoro. E também porque, obviamente, a cruz é um madeiro. Então, esses santos padres interpretam isso do seguinte modo: Zaqueu, portanto, representa a nós todos que subimos a árvore, ou seja, somos elevados sobre as coisas naturais e subimos para o nível sobrenatural aquilo que nós não podíamos fazer, que era ver Cristo, contemplar pela fé, graças ao sacrifício redentor que Ele ofereceu em nosso lugar, nós nos apoiando nele, podemos vê-lo. Então Ele entra em nossa casa, Ele transforma a nossa vida e torna ativa a nossa fé. Nós conseguimos fazer aquilo que Ele realmente pode nos fazer fazer. Aquilo que nós não faríamos pela nossa própria força. Então, Zaqueu é filho de Abraão também porque Abraão é nosso pai na fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, diz o profeta Abacuque. E conclui Jesus: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Queridos irmãos, Deus veio para procurar o que estava perdido. No livro da sabedoria, que nós lemos a primeira leitura, Jesus fala, aliás, o autor fala de uma maneira lindíssima sobre a compaixão de Deus. Ele diz: a todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Tu és amigo da vida, é por isso que corriges com carinho os que erram e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Será que nós temos reconhecido verdadeiramente os nossos erros? Será que nós temos praticado a justiça segundo a medida da palavra? Será que nós temos sido generosos, bondosos? Será que nós temos pensado naquelas pessoas que precisam do nosso socorro? Será que nós temos sido verdadeiramente justos nos nossos relacionamentos humanos? Isso vai desde o modo como nós lidamos com dinheiro, com finanças, com aquilo que faz parte do nosso dia a dia, da honestidade que um cristão precisa ter. Será que nós temos sido verdadeiramente corretos? Será que nós amamos a justiça? Queridos irmãos, nós precisamos entender que o Senhor é reto. Ele levanta, sim, todo aquele que tombou, para que não continue no mau caminho. Que Ele nos ajude e assim, subindo sobre a cruz do Senhor, apoiados nos méritos de Jesus, nós poderemos vê-lo pela fé e pela fé fazermos aquilo que nós humanamente não podemos fazer, vivendo um nível excelente de justiça, cujo nome é caridade.